Olá, pessoal! Espero que todo mundo esteja bem, que vocês tenham descansado nesse recesso para a gente poder retomar as nossas aulas agora, beleza? Pessoal, antes do recesso a gente estava vendo todas as partes do nosso planeta, né? Lembra que a gente viu o planeta por dentro, o planeta por fora, a gente viu sobre as rochas, o solo, a água, né? E agora a gente vai ver sobre o ar, tá? Então a gente vai estudar a atmosfera. E, didaticamente falando, ela foi dividida, tá, em 5 partes. A primeira parte, que se chama troposfera, é a camada de ar que está mais próxima da gente. Então, vamos lembrar aqui, a gente mora aqui, né? A gente mora aqui, em cima do planeta Terra, não dentro, né? E essa camada aqui, ó, ela vai do solo e vai a mais ou menos uns 15 quilômetros aqui, certo? Nessa camada, quanto mais alta a camada, quanto mais para cima ela tiver aqui, mais gelada ela é, certo? E é nessa camada, então, onde as nuvens são formadas, os ventos, a chuva, a neve, as tempestades, os raios, os furacões, enfim, né? É nessa parte da atmosfera aqui onde acontecem todas as coisas que nós estamos acostumados a ver, né? Onde circulam os aviões, enfim, né? É também nessa parte aqui da troposfera onde os animais retiram oxigênio para respirar, onde as plantas também retiram o oxigênio para respirar, onde elas retiram gás carbônico para fazer a fotossíntese, certo? É a camada de ar que a gente mais conhece, na verdade, né? Que a gente mais consegue fazer estudos, enfim, análises, justamente porque ela está mais próxima de nós, certo? Subindo um pouquinho, a gente vai ter a estratosfera, certo? A estratosfera, ela vai de cerca de 15 quilômetros, mais ou menos, a 50 quilômetros de altitude, certo? E essa camada estratosfera, ela tem uma coisa muito importante nela, que é essa camadinha aqui, ó, que é a camada de ozônio, certo? Que é essa daqui, ó, ele tá representando aqui, ó, essa daqui, certo? O que é a camada de ozônio? É uma camada que ela serve como se fosse um protetor solar para o nosso planeta, certo? Ela barra uma parte da luz solar, né? Por exemplo, quando a gente vai para a praia, a gente passa protetor solar, né? O que o protetor solar faz? O raio de sol bate na nossa pele e é refletido de volta para a atmosfera, certo? E um pouquinho de sol o nosso corpo absorve porque é importante, né? Para a gente ficar quentinho, é importante para a gente ter vitamina D, certo? Essa camada de ozônio, ela faz a mesma coisa. Ela bloqueia os raios solares que são mais fortes, mais violentos, certo? Só que ela deixa passar um pouquinho para cá, né? O que ela deixa passar é importante para nossa atmosfera aqui, para nosso planeta, ele ser quentinho, né? Ter uma temperatura amena para conseguir ter existência de vida, certo? Aí, deixa eu apagar aqui. Beleza. Subindo mais um pouquinho, a gente vai ter a mesosfera. E a mesosfera, ela é a parte mais fria da atmosfera, é a mais gelada. E tem bastante resistência no ar aqui, né? Então ela cria vários atritos com meteoritos. Tem vários meteoritos que vêm das partes mais altas da atmosfera, e quando eles chegam na mesosfera, eles são queimados, eles entram em combustão e impedem de chegar na superfície terrestre, certo? Então a gente fala que a mesosfera ela serve como um escudo, tá? A mesosfera ela serve como se fosse um escudo para que esses meteoritos aqui, ó, esses meteoros, enfim, eles não cheguem aqui onde a gente está, certo? Subindo mais um pouquinho, a gente tem a termosfera ou ionosfera, né? É a mesma coisa, tá? Ela vai de uns 80 até uns 500 quilômetros. A termosfera ou ionosfera, né, é uma camada onde o ar predominante aqui é o hidrogênio e é onde ocorre a circulação de satélites. Então, todas as ondas de rádio, de televisão que a gente tem daqui, né, internet, Wi-Fi, todas essas coisas, elas são colocadas nessa região aqui da termosfera,
na atmosfera, tá vendo os satélites aqui, ó. Beleza? E a última camada, a mais longe da gente, se chama exosfera, né? Que é onde aqui já não tem mais a ação da gravidade, né? Que a gente já passa a ter uma região sem gravidade ou com pouquíssima gravidade, onde as coisas flutuam, né? E é onde acontecem então as viagens espaciais, as naves espaciais estão trabalhando. Beleza? Gente, como é uma camada de ar, né? Na prática, ela não é dividida assim, né? Bem bonitinha do jeito que a gente está vendo nesse desenho. Mas é uma forma mais didática de vocês entenderem o que significa cada uma dessas partes ou o que cada uma dessas partes faz. Beleza? A gente vai trabalhar bastante com a troposfera, né? Porque é a região onde a gente se inclui, né? Onde a gente está, onde a gente retira o nosso oxigênio para respirar, onde as plantas retiram o gás carbônico, onde acontece a chuva, os ventos, as trovoadas, enfim, né? Então a gente vai acabar focando um pouco mais na troposfera, beleza? Bom, em relação à troposfera, né? Os gases que existem na troposfera são vários, porém o nitrogênio é o mais abundante de todos, né? A gente tem, de todos os gases que tem na troposfera, 78% é composto pelo nitrogênio, beleza? 21% é composto pelo oxigênio e 1% é composto por outros gases. E aí a gente pode citar com mais propriedade, tá? O dióxido de carbono, certo? O argônio a gente não vai falar muito dele. E o vapor de água. E esses outros gases a gente também não vai falar muito deles. Vocês vão trabalhar com esses outros gases aqui no ano que vem, no 7º ano, tá? Por enquanto, vocês sabendo, esses 4 é importante. O nitrogênio, o oxigênio, o dióxido de carbono, que é a mesma coisa que gás carbônico, e o vapor de água. Beleza? Vamos lá. Bom, para que cada um desses gases que a prof citou agora é importante, né? Por que a gente vai trabalhar com eles? Bom, o oxigênio vocês já devem saber, né? Imaginar, ele é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, então ele é fundamental para a vida de qualquer ser vivo, certo? Lembrando que as plantas, elas também respiram, tá? Então, o oxigênio é essencial, se não tivesse oxigênio não teria vida, e é isso, certo? O gás carbônico, ele também é um gás importantíssimo, porque ele precisa estar na troposfera, na atmosfera, por conta das plantas, né? As plantas, elas fazem a fotossíntese, né? A partir da fotossíntese, elas produzem o alimento delas, e elas produzindo o alimento delas, elas conseguem crescer, se desenvolver, né? E aí os outros animais herbívoros, né, comem essa planta e junto dela comem o alimento que ela acabou de produzir, que é a glicose, né, que é açúcar. Então, se não tivesse gás carbônico, não teria como ter vida também no planeta Terra, porque a gente precisa de um produtor, ou seja, a gente precisa de alguém que produza o alimento, que no caso são as plantas, para depois a gente ter uma cadeia alimentar onde um ser vivo se alimenta de outro, né? Essa questão de cadeia alimentar vocês também vão ver no 7º ano, tá? O importante agora é vocês lembrarem que o gás carbônico ele é importante para a fotossíntese e sem fotossíntese não tem como a gente ter vida no planeta, beleza? Então são 2 gases muito importantes. O vapor de água também, né? Então, o vapor de água nada mais é do que a água no estado líquido, no estado gasoso. A gente já aprendeu sobre isso e a gente aprendeu sobre o ciclo da água, né? Então, a gente já viu também que a água, ela é muito importante para os seres vivos, né? Sem água não existe, não tem como ter a existência do ser vivo, né? Então, o vapor d'água ele está presente nesse ciclo da água e ele está na troposfera, né? Então, esse vapor de água vai chegar na troposfera, nas camadas mais superiores, onde são mais geladas, vai fazer uma condensação e vai voltar para a atmosfera na forma de precipitação. Essa precipitação ela pode ser na forma de chuva, na forma de neve, na forma de granizo, beleza? Isso aqui a gente viu também nas aulas sobre hidrosfera. E o nitrogênio? O nitrogênio provavelmente é o gás que vocês menos conhecem, né? Que vocês não ouvem muito falar, mas ele é muito importante, porque o nitrogênio
ele faz parte dos aminoácidos. E os aminoácidos são a base para fazer proteína, certo? E as proteínas, elas são imensamente importantes para o desenvolvimento de todo e qualquer ser vivo, certo? E outra questão muito importante do nitrogênio também é que ele faz parte do material genético. Então, assim, um ser vivo, ele é caracterizado, ser vivo, né? A gente diz que aquela espécie existe, aquele ser vivo é vivo, porque ele tem material genético, né? Ele tem dentro da célula dele o material genético mostrando, né, toda a linhagem hereditária dele. A mesma coisa nós, né? Dentro de cada célula nossa, a gente tem material genético do nosso pai e da nossa mãe, beleza? A nossa mãe, ela tem material genético do nosso avô e da nossa avó, e assim por diante. E todo o nosso material genético, ele é composto por nitrogênio, certo? E é por isso que ele é um gás muito importante. Beleza? Vamos seguir. A gente vai ver também as propriedades do ar. Se vocês olharem lá no plano de aula da prof da aula 11, vocês têm 4 experimentos para fazer, certo? 4 experimentos. Cada experimento que vocês vão fazer, ele vai mostrar essas 4 propriedades, certo? Os slides, os vídeos que a professora mandou vocês assistirem ali, né? Mandou não, que feio, né? Mandar, solicitei, né? Solicitei para vocês assistirem e reproduzirem. Eles explicam, tá? O que está acontecendo. E também na apostila de vocês, na página 77 em diante, ele fala sobre essas propriedades do ar, tá? Então, rapidinho, né? Porque a gente tem um tempo reduzido aqui de vídeo aula para vocês. A compressibilidade e expansibilidade do ar significa o quê? Que a gente consegue comprimir o ar e a gente consegue expandir o ar, certo? A gente, né, ele no caso, né, consegue comprimir e expandir. Por exemplo, se a gente encher uma bola de basquete vazia, que está vazia, né, ou uma bola qualquer, enfim, que esteja vazia, a gente vai comprimir o ar dentro daquela bola, a gente está fazendo uma compressibilidade, certo? E aí eu estourei aquela bola, né? Sei lá, joguei essa bola num espinho, sei lá, estourou a bola. Quando eu estouro a bola, todo aquele ar que tem dentro da bola, ele não vai ficar ali comprimindo, ele vai se expandir, ele vai sair dela. E aí a gente vai ter uma expansibilidade, certo? Outra, o ar ocupa espaço. Sim, o ar ocupa espaço. Esse experimento aqui, ó, aqui esse roxinho, ele é um papel, né? Então, foi pego esse copo e mergulhado esse copo dentro de um balde com água. Quando você levanta o copo, esse papel aqui embaixo, ele não tá molhado. Por quê? Porque entrou ar dentro do copo, certo? E aí você trancou a passagem de água aqui e o ar ficou aqui dentro. Então, a água não consegue chegar aqui porque o ar está ocupando esse espaço, certo? Quando você vira o copinho de lado, e vocês já devem ter feito isso na piscina ou na praia, quando vocês querem encher alguma coisa, você tem que virar ele um pouquinho de lado para sair umas bolinhas para você conseguir encher o teu recipiente todo, né? Essas bolinhas que saem é o ar. Então, o ar está saindo de dentro do copo, está desocupando o espaço que ele estava ocupando para a água conseguir entrar, certo? Então, o ar, ele ocupa espaço, sim. Massa versus peso, né? Quando a gente fala em massa, a gente está falando de quilograma, de grama, né? Quando a gente sobe na balança, né? E vê quanto que a gente está pesando, beleza? Isso é massa. Quando a gente fala de peso, a gente está falando de gravidade, tá? Essa é a diferença, cuida para não errar. Então, o ar, ele tem massa, a gente consegue pegar o ar e pesar e ver quanto que tem? Consegue, né? Se a gente pegar 2 balões iguais, com a mesma quantidade de ar dentro dos dois, colocar numa balança que eles vão cabidezinho, né? Estourar um, o outro vai ficar mais pesado, né? E essa massa que tem aqui é a massa de ar. Beleza? E a outra propriedade do ar é a pressão, né? Então, o ar, ele exerce uma pressão sobre a gente. E essa pressão do ar está totalmente relacionada com esse peso aqui, ó. Porque lembra que esse peso é gravidade, tá? Então, a gravidade empurra o ar para baixo e isso exerce uma pressão, certo? Se a gente está em locais numa altitude maior,
Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô no topo de uma montanha, né? A camada de ar que eu tenho é menor, estão vendo? Então, a minha pressão atmosférica aqui vai ser menor. Então, eu tenho maior altitude, porém, a menor pressão, certo? Agora, se eu tiver aqui, ó, aqui embaixo, né, a nível do mar, concordam comigo que a minha coluna de ar aqui é muito maior? Se a minha coluna de ar aqui é muito maior, a minha pressão atmosférica vai ser maior, certo? Então, reparem que é inversamente proporcional. Se eu tenho menor altitude, eu tenho maior pressão. Se eu tenho maior altitude, eu tenho menor pressão. É só a gente olhar pela coluna de ar. Essa coluna de ar é maior ou menor do que essa? Menor, né? Então, a minha pressão atmosférica aqui também vai ser menor. Beleza? Galera, leiam essa primeira parte do capítulo 4, tá? Da página 74 até a página 81, beleza? Opa, até 82, tá? Da 74 até 82. Leiam, façam todas as coisas que a professora pediu ali no plano, né? E se tiverem alguma dúvida, mandem lá no fórum, beleza? Na terça-feira a gente conversa mais virtualmente na nossa aula virtual, tá bom? Beijo, beijo!